O que é santidade? Ser criativos no amor e perseverantes nas provações, disse o Papa Francisco na homilia de domingo 20 de outubro. Na fachada da Basílica de São Pedro estão as imagens dos santos recém-canonizados, um padre e uma freira italianos com uma religiosa canadense e, finalmente, 8 frades franciscanos com 3 leigos maronitas. São os mártires de Damasco, uma nova página de santidade na história da custódia da Terra Santa. Entre os concelebrantes, o patriarca de Jerusalém e o patriarca da Igreja Maronita. No momento de violenta perseguição anticristã na cidade da atual Síria, que na época, como todo o Oriente Médio, era o Império Otomano, os 7 frades espanhóis e um austríaco deram a vida por Cristo, juntamente com os 3 irmãos Mazabque, libaneses maronitas, 2 dos quais eram casados e tinham filhos. Frei Emanuel Ruiz e seus companheiros mártires foram beatificados por Pio XI em 1926, quase 100 anos atrás, enquanto o Oriente Médio é mais do que nunca dilacerado pela violência. A Igreja deixa-se questionar pela palavra do Senhor. Podeis beber do mesmo cálice que eu? Cristo provoca o desejo do homem e relança as aspirações mundanas para um horizonte diferente, que é o do amor. A lógica da dominação é derrubada e o Evangelho, que resplandece na vida dos santos, mostra um caminho que escandaliza o homem de hoje. Não vence quem domina, mas quem serve por amor. Quel martirio non ci sono stati solo i frati e i 3 laici, ci sono stati migliaia di cristiani. Naquele martírio não estiveram apenas os frades e os 3 leigos, eram milhares de cristãos, e ainda hoje a nossa comunidade cristã vive o seu testemunho com grande dificuldade devido à guerra e às suas consequências. O mais importante é que, apesar de ter diminuído em número, esta comunidade continua muito presente na região, com um impacto muito forte em nível social, moral e espiritual. Hoje os cristãos estão na vanguarda da reconstrução da sociedade síria, através de obras humanitárias de emergência e de apoio psicológico, moral e espiritual. É uma comunidade que vive como ponte de diálogo e de paz entre as diferentes comunidades sírias, que nem sempre coexistem pacificamente. Os cristãos ainda têm um papel e um testemunho muito forte para oferecer ao mundo. Le diverse comunità di cristiani hanno ancora un ruolo, una testimonianza molto forte da dare per il mondo. Dobbiamo, in inglese si dice, pensare. Devemos, como dizem, pensar fora da caixa, ou seja, não ficar presos aos nossos grupos, às nossas tribos ou à nossa forma de pensar, mas ter a coragem de sair desses limites e começar a colocar o outro no centro, não a própria opinião. Cominciare a mettere l'altro al centro, non la propria opinione al centro. Na segunda-feira, 21 de outubro, os frades menores reuniram-se no Antonianum para celebrar a solene Eucaristia em ação de graças. A celebração foi presidida por sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e concelebrada por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, com a participação de alguns bispos e padres de muitas partes do mundo. Estamos testemunhando a ilusão de acreditar que as perspectivas de paz podem ser construídas com o uso de armas, afirmou o patriarca em sua homilia. Vimos o que tudo isso produziu, escombros por toda parte. Deveríamos realmente fazer penitência e pedir perdão a Deus por tudo isso e reconhecer que mesmo as religiões, nas suas formas institucionais, não demonstraram grande liberdade e capacidade de profecia. Mas apesar das muitas dificuldades, a força da cruz permanece resplandecente e nos dá conforto. Nós vos perdoamos, disse o patriarca, recordando a escrita de alguns jovens cristãos palestinos num muro destruído pelos bombardeios. Mas nós vos perdoamos. Esse é o modo cristão de estar no Oriente Médio. Para purificar a memória, devemos primeiro libertar o coração do depósito de ódio e de tanta violência que se acumulou no seu interior. Isso só pode ser feito se houver um olhar que vai além de nós mesmos, voltado antes de tudo para Deus. Deus pode, pouco a pouco, através das pessoas e das relações, purificar os nossos corações. No entanto, devemos distinguir o aspecto pessoal do coletivo e comunitário.
O aspecto pessoal tem um caminho próprio que deve ser mais rápido. A comunitária, por outro lado, é mais lenta e, além do perdão e da purificação da memória, precisa acolher a dignidade e a justiça. Ovviamente construire la pace non è una cosa semplice. Obviamente, construir a paz não é uma coisa simples. E aqui devemos referir-nos a São Francisco. São Francisco, enviando os frades à Terra Santa, disse: lembre-se de que a paz que você anuncia com os lábios, você deve primeiro ter no coração. Mesmo os cristãos, às vezes, podem ser tentados a reagir com meios violentos, que, contudo, não são aceitáveis para a consciência cristã. Portanto, existe uma dimensão educativa pastoral e creio que uma das ferramentas privilegiadas para a construção de uma cultura de paz são as escolas. Temos muitas escolas e procuramos que se inspirem no encontro entre São Francisco e o Sultão, que representa uma parábola e um paradigma de trabalho pela paz. Ao lado das escolas, existem também circunstâncias concretas que favorecem a paz. Penso, por exemplo, quando alguém se encontra em dificuldade. Durante o terrível terremoto ocorrido na Síria há alguns anos, em Alepo, as portas da Escola Terra Santa, bem como as da paróquia, foram abertas a todos, cristãos e muçulmanos. Che i cristiani non sono ostili nei loro confronti. Sanctorum Emmanuele Ruiz Sociorum benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.